Olá, iniciando mais um X-Play Business aqui nos estúdios da X-Play TV, estúdios do Magnani, nosso patrocinador âncora. Daqui a pouco já aparece a marca aqui dos queridos amigos Paulo e Carlos Magnani. Mas hoje no nosso X-Play Business nós vamos falar de conselho de administração, conselho consultivo. Tenho dois craque aqui de conselho e amigos, né? Vamos começar aqui na nossa apresentação ao querido Volney Castilhos, né? Também temos o Paulo Andrade. Mas e aí, Volney? Seja bem-vindo aqui à nossa X-Play Business. Muito obrigado, Fabiano, pelo convite. Prazer em conhecer o Paulo também, né? A gente vai compartilhar aí as experiências, né? Então, eu tô aqui em Caxias do Sul desde 1973. É bacana, pode contar a tua história, quando chegou aqui. Isso, vou falar rapidinho, né? Castilhos é sobrenome de italiano, né? Não, é espanhol. É espanhol puro. Já começamos, já começamos bem. Começaram bem. Mas... eu tô te provocando não, positivamente. Tranquilo. Como eu me criei aqui, né? Cheguei aqui com 8 anos, né? Então... Cheguei aqui com 8 anos. Na época, para não incomodar o pai e a mãe em casa, a gente empalhava garrafão. Eu digo que eu tive a honra de levar garrafão no Mosley, onde é a Receita Federal, né? E depois fui fazendo aquilo que todo mundo faz quando vem de fora, né? Fiz formação na UX aí em Ciências Contábeis. Fiz o pós na FGV em Porto Alegre. Fui o terceiro aqui da região na época a estudar na FGV lá de Porto Alegre. E depois o mestrado na URGS. Aí eu já estava lecionando com o professor da UX, no caso, né? Então... Que legal, eu quero puxar um gancho, sim, né? Aproveitando a tua história, mas que bacana isso de Caxias do Sul, depois vamos ouvir a do Paulo, mas como Caxias do Sul propiciou o crescimento de pessoas que vinham para cá, o teu exemplo e tantos outros que a gente também sabe, né? E que é algo que a gente até tem que refletir bastante, né? As lideranças de Caxias em relação a que trabalho está sendo feito, pois, olha só, pessoas como vocês vieram buscar oportunidade nessa terra, mas principalmente conhecimento, pelo que eu estou observando, o né? meu pai, né, Fabiano e Paulo, o grande objetivo do pai veio de uma família de 11 irmãos, uma fazenda aqui em São Francisco de Paulo, né? Os Castilhos, eles têm base Rincão das Flores, Criúva, Casusa Ferreira, e eu sou o filho mais velho. E aí o meu pai, na época, optou que ele não gostaria que o filho dele vivesse da enxada, né? E o meu pai queria modernizar uma fazenda com aproximadamente 500 hectares, queria inovar, a gente depois vai falar sobre... né? E... Em contrapartida, alguns tios meus achavam que deveria continuar mais artesanal. E aí o meu pai se desentendeu com um dos irmãos dele e veio para cá. Eu digo que Caxias do Sul, eu sou muito grato a Caxias do Sul, né? Porque chegar aqui com 8 anos e além de me qualificar, a minha vida de professor eu comecei no Colégio do Carmo, onde eu fui aluno. Depois eu voltei na UX, onde fui aluno. E agora fazem 16 anos que eu ando o Brasil inteiro pela Fundação Getúlio Vargas, onde eu também fui aluno em Porto Alegre. Que bacana. Que então eu sou muito grato a Caxias do Sul, né? E é um prazer vir aqui aprender com o Fabiano e com o nosso colega Paulo, né? Que a gente... Humildade é tudo, né? E Paulo Andrade, com esse sobrenome italiano, com certeza foi muito tranquilo aqui em Caxias do Sul. Italiano de Jesus. Tá? Seja muito bem-vindo. Se apresente aí, por favor, aos nossos internautas. Bom, obrigado, Fabiano, pela oportunidade de compartilhar aqui. Obrigado, Volney, também de poder compartilhar aqui as experiências. E aqui estamos para conversar um pouco, ver o que podemos apresentar, né, ou nos apresentar aqui neste teu espaço maravilhoso aí. Obrigado. Tá bem. E me conta um pouco da tua trajetória, Paulo. Já vamos começar por aí. O Volney já deu algumas pinceladas, que veio muito jovem para Caxias do Sul, da sua São Chico e etc, né? O Joá. O Joá. Ah, tá bem. E o Paulo? Caxias do Sul. Bom, Fabiano, a minha história ela é bastante longa e uma relação com Caxias pioneira para a minha família. Eu sou catarinense, tá? E a minha família é uma família tradicional, tipo de Joá, era de 12, a minha não era 11, tá? 12. Era 12.
E a tradição da minha família era 16, 17 anos, pô, ia para o mundo. E meus irmãos todos foram para Foz do Iguaçu e Curitiba, né? E eu fui... Da onde de Santa Catarina? Anita Garibaldi. É a segunda cidade mais importante depois de Nova York, tá? É Anita Garibaldi. E eu fui para Curitiba, tentei ser bancário, mas jovem, 17 para 18 anos, não tive oportunidade. Por que bancário? Porque meus irmãos eram bancários. Tá? E acabei migrando aqui para Caxias do Sul. Acabei chegando aqui em 1986. 31 de janeiro de 86 eu cheguei aqui. E aqui me estabeleci nesta cidade. E aqui estou parcialmente até hoje, né? Porque eu estive um período fora de Caxias do Sul, eu tive 18 anos fora de Caxias do Sul. E pela segunda vez, em 2021, eu fiz a opção de voltar a ser caxiense. Então eu fiz lá em 86 e fiz agora em 2021 a voltar a ser caxiense, tá? Que então, bacana, aqui que bacana, estamos. Que bacana. Seja muito bem-vindo aí, né? O Paulo Andrade, ele foi CEO da Marco Polo México, uma experiência de vida maravilhosa aqui na América Latina, mas também tem outros contos aí pelo Oriente Médio. Depois, durante a sua fala aqui, o nosso bate-papo, certamente você vai citar que isso tudo credenciou ambos, né, com toda essa experiência de vida, mas também a busca do conhecimento. É importante falar isso, porque ser conselheiro exige também ter, no meu entendimento, sim, a prática, muito importante, mas também tem que ter a teoria, como se diz, né? Tem que ter um embasamento. Então, Volney, eu já vou para o que interessa, já vou fazer uma pergunta aqui para ti, né? E nessa pergunta, se tu puder já linkar com histórias do teu passado, sim, com certeza. experiências que tu teve, fique à vontade em citar ou não citar empresas, enfim, vocês aqui, né? Mas olha só, Paulo, uma das coisas que a Alvergani, né, me deixa reflexivo é Caxias do Sul no quesito sucessão de empresas. Sucessão. Tá? Eu até já fui buscar os porquês, né, de alguns casos de insucesso. Outro dia eu assisti uma palestra que me disseram que de 50 empresas que tinham aqui há 50 anos, tem menos de 10 em Caxias. Me assustou, né? Mas, então eu pergunto, por que 30% das empresas, de um modo geral, chegam na segunda geração? 30% são dados aí de mercado. E apenas 5% chegam na terceira geração. Por que não existe preocupação com a sucessão aqui na nossa região, né? Eu vou citar nomes da minha infância com pessoas que até são meus amigos hoje, mas a Madesat, por exemplo, quem não lembra da potência da Madesat, quem não lembra da Gasola, né? Empresas que fazem parte da história de Caxias do Sul. Alfred, Lanifício Sebe. Alfred, Lanifício Sebe, bem lembrado. Tantas outras, né? Infelizmente, mas por que desses números ruins? Olha, Fabiano e Paulo, eu fui acompanhando aqui na região e daí em 2008 eu comecei a andar o Brasil inteiro para trabalhar como professor, convidado da FGV, e também eu atuo como consultor, no caso, né? Aqui na região, eu até escrevi um artigo um tempo atrás, fazendo algumas pesquisas, né? Que eu transformei em palestra sobre os 7 pecados na sucessão, né? E sobre os principais motivos que apareceu aqui, sempre houve conflito de ideias entre a primeira e a segunda geração, que isso é grave, sempre teve, continua tendo, né? A concessão de cargos aos herdeiros, que nem sempre viraram sucessores, sem nenhum critério ou formação, né? Dá para a gente citar, que a gente ficou sabendo no passado, o caso da Eberle, que quando começou a vir muitas pessoas de fora da família que não estavam devidamente preparadas, no caso, né? Isso é algo, claro que a gente eu chamei para Caxias do Sul e região. É Brasil. Mas é Brasil, né? Brasil. Mas aqui me parece até com um agravo um pouco mais, mas pode continuar. E um outro fator que eu vi, que isso é no Brasil também, os conflitos familiares, as brigas pelo poder. As brigas pelo poder, né?
E aí vem do quê? Quando o fundador não prepara a sucessão, que eu comento que é o primeiro pecado, né? E saiu uma pesquisa aqui na região, Fabiano e Paulo, que 51% das pessoas que foram entrevistadas não se preocupavam com a sucessão. Então, às vezes, o pessoal acha que não vai morrer. E aí, o gringo daqui, nossos bons gringos daqui, que a gente brinca, né? A gente gosta muito de trabalhar. Italianos. Os italianos, né? E o pessoal gosta muito de trabalhar. Então, é a preocupação com o imposto que sempre veio aumentando, a preocupação para inovar, que você não quebra, né? A preocupação de fazer uma boa gestão de pessoas. E aí vai deixando a sucessão de lado. Preparar. Bom, mas eu morrendo, quem é que vem para a empresa? Então, uma boa parte, tirando excelentes exemplos aí da Marco Polo. Uma empresa tem 3 caminhos, né? Sim. Ou fecha, ou vende, ou prepara a sucessão. É isso aí. Tirando poucos exemplos aqui na região, entre eles aí Rondon e Marco Polo. Eu sou conselheiro suplente da fiscal da Fras-le, né? E acompanho números da Rondon e Marco Polo desde a década de 80, no caso, né? Então a gente vê Rondon, Marco Polo, alguns outros casos aí, são poucos no caso, né? Mas um dos grandes problemas, depois o Paulo pode contribuir sobre isso aí também, que eu observei, foi do fundador não preparar a sucessão. Ou, na melhor das boas intenções, o italiano, ou a mãe fundadora, ou os tios, trazem pessoas da família para dentro do negócio, mas nem perguntam se eles querem vir para a empresa. Trazem para dentro. E às vezes o cara quer ser médico, contador, professor, ele vem para dentro do negócio, né? Ou coloca ele já num cargo. As experiências que dão certo aqui na região e no Brasil, o que sempre deu certo? Bom, tu quer trabalhar na empresa da família? Beleza. Meritocracia. Mas né? tu vai passar por todos os setores da empresa. É isso aí. Então, resumindo assim, num primeiro momento, Fabiano, aqui na região e no Brasil. E me diz uma coisa, Volney. O Volney Castilhos Conselheiro, né? É um dos teus diferenciais, uma das tuas forças é trabalhar com sucessão. Isso aí. Porque os conselheiros, hoje em dia, já começa-se também ter as suas especialidades, muito parecido com o médico, né? Tu tem o cardiologista, tu tem o nefrologista, neurologista, e assim vai, né? Mas uma das tuas forças de especialização é justamente sucessão. Isso, eu fiz a formação de conselheiro de administração em 2016, lá no IBGC em São Paulo. Fiz outros cursos pelo IBGC aqui do Rio Grande do Sul. Mas assim, a formação veio do mestrado em administração na URGS, né? Que na época eu escrevi sobre o valuation. Foi a primeira dissertação em 2002 na URGS sobre valuation. Foi a primeira. Pô, mas parabéns. E eu coloquei um caso real na época, na dissertação. E em função de ser um número real, eu não coloquei, a empresa pediu na época que eu não colocasse na biblioteca da URGS a dissertação, porque os números eram reais. E eu digo assim, que a gente sempre precisa ter a teoria e a prática, né? Então a gente vê muita teoria acadêmica ainda hoje, né, Fabiano e Paulo? Inclusive a gente vê muitas pessoas apaixonadas pelo famoso EBITDA, o EBITDA, né? E eu tomei a liberdade, há um tempo atrás, de fazer um artigo para o Jornal do Comércio falando dos defeitos que o EBITDA tem. E tem um outro caxiense que agora se aposentou da FGV de São Paulo, né, que é o Oscar Malvese. Esteve aqui o mês passado, vai estar presente em uma terceira terça, se comprometeu. Ele se aposentou da FGV, mas está nativa com o website dele, com o livro dele. Sim. Ele foi um dos primeiros brasileiros a fazer um doutorado sobre M&A Valuation lá no Texas. É uma história magnífica. Magnífica. O meu desafio anterior, a empresa que eu vendi, eu tive trabalhos do Malvese que me ajudou muito, né? Mas esse realmente saiu de 1975 de Caxias e foi para São Paulo. Ele, pelo que eu vi, ele é o primeiro caxiense a lecionar na FGV, pelo que eu vi, na Fundação Getúlio Vargas. É verdade. Foi ele, o Cavion, Renato Cavion, que hoje vai estar palestrando aqui, né? Hoje nós temos o nosso terceira terça. Hoje é dia 21 de outubro de 2025 e o Renato Cavion vai falar sobre Custom Experience e Figital. E eles dois são muito amigos, ele e o Oscar Malvese. Eu conheci ele
Malvesi pelo Renato Cavion. Os dois saíram daqui em 1975 estudar na FGV. Só que o Malvesi se formou, ficou, o Cavion voltou, foi para Marco Polo, gerente, e é bom, mas e aí? Bom, aí a gente, como bom gringo, né? Porque eu me criei aqui, eu digo que eu sou um bom gringo também, certo. né? Mesmo sendo, é isso aí. mesmo sendo pelo duro do Joá, né? E aí a informação do conselheiro, ele é muito importante. Mas, além da formação, junto tu tem que ter a prática. E eu passei pela pequena, passei pela média e passei pelas grandes empresas também. Até virar conselheiro. Né? Porque a gente vê hoje muita gente querendo ser conselheiro, mas assim, tu precisa dessa formação básica de conselheiro, né? No Brasil a gente tem IBGC em São Paulo, IBGC Rio Grande do Sul, tem Dom Cabral, tem outras boas instituições já agora também, né? Mas a formação para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e os próprios comitês, que daí nas SAs tem comitê de pessoas, comitê de auditoria, né? Então, tu tem que ter essa formação para entender o porquê desses conselhos, né? E claro, eu digo assim, eu sou eternamente grato a Caxias do Sul, porque... Olha aqui, ó, o Chimia, vou dedurar o Chimia, ele fez aqui todo um movimento para passar despercebido, mas ele disse assim, ó, citar os patrocinadores. Bom, então agora é X-Play Business, anteriormente tinha aparecido aqui o nosso âncora, que era o Magnani, temos que citar. Quantos anos tem o Magnani? Procura aí no Google, né? Temos que falar de quase sucessão. 40 anos. Temos que falar de sucessão com o Magnani. Quase 40 anos. Ele tem agora um CEO ali, que é um colega de vocês também de conselho, que foi CEO da Legrand, né? Um cara top também, mas Rodoyle, né? Aqui tem o Tonieto também, baita empresa também, gigante, e temos a nossa querida Sicredi, que daqui a pouco está aparecendo aqui, os amigos Solon e Daniel, que eu adoro o trabalho dessa empresa, que faz um trabalho muito focado no local. Mas eu entendi perfeitamente a tua explicação sobre sucessão, é algo bastante interessante que a gente tem que conversar mais. E as empresas de Caxias, como você mesmo citou, de todas, né? Mas aqui citamos algumas de Caxias, a importância de tratar isso com antecedência, em vida. E eu até vou brincar, viu, Fabiano? Desculpa, eu vou brincar contigo e com o Paulo, né? Existe um ditado muito famoso no Brasil, pra gente descontrair o pessoal que está assistindo depois, né? Que é o pai rico, o filho nobre e o neto pobre. E eu acrescentei o bisneto revoltado, que é a quarta geração, porque a maioria não chega nem na quarta geração. Né? Entendi. Bom, vamos lá com o Paulo agora. Eu observo, Paulo, antes eu falei que os conselhos agora começam a ter bastantes profissionais com especializações, com especialidades, né? E quando começou a florar no Brasil essa questão de conselho, que a gente foi buscar informações, é bastante no foco governança, até IBGC. O que quer dizer o G? Governança. Sim, governança. E sucessão é governança na veia, né? Meritocracia, etc. Porém, eu observo na última década também profissionais de conselho já com outros skills, com outras forças, né? E o Paulo é um homem de negócio. O Paulo, enquanto profissional, foi para o mundo. E o que isso te ajudou já agora nos conselhos? E se isso realmente você já está se apresentando como um conselheiro que tem um conhecimento de negócio? Bom, Fabiano e Volney, Pode ficar um pouco mais próximo aqui do microfone, né? A minha identidade como conselheiro, eu me considero um generalista, com foco em negócios, né? Desenvolvimento de negócio e estratégia. Porque assim foi a minha atividade dentro do meu currículo profissional. Né? Então, onde é que eu entro, o aporte nos conselhos, é com uma visão diversificada, pensar fora da caixa, que é um princípio dos conselhos, pensar fora da caixa. Outro princípio que eu sigo muito, o princípio da independência, né? De que o conselheiro seja independente, ele não seja parcial, ele seja imparcial, ele enxergue o negócio em si. E, naturalmente, um dos princípios que eu utilizo, baseado naquilo que eu aprendi no decorrer da vida, que eu vou comentar, é a questão de poder ou saber perguntar. E até mais recente saiu o livro aí do Magaldi, aquele Perguntas Transformadoras. Isso. E o conselheiro tem que ser um perguntão.
Ele tem que ser um perguntão com perguntas fora da caixa. Perguntão com perguntas que não está no dia a dia da gestão. E naturalmente também, e seguramente o Volney conhece muito bem, é você conseguir identificar o papel da governança dos conselhos, consultivo ou de administração, e o papel da gestão. Saber o que é papel da gestão e o que é papel... Separar bem. Então, existe, inclusive, no próprio IBGC, um mapa que mostra um campo de futebol, onde existe a governança na defesa e a gestão no ataque, certo? Tu deve ter visto esse mapa, né, Volney? Ah, que legal, nunca vi isso. Existe, depois eu posso compartilhar. Legal. Então, o que é? A governança estabelece a estratégia e a gestão aplica a estratégia. Então, naturalmente que eu venho do campo da gestão. A minha experiência foi como gestor, em grande parte dela. E um dos grandes desafios para poder ser conselheiro é sair do campo da execução e ir para o campo do perguntão. Né? É verdade. Esse perguntão eu faço coleção de frases e de palavras. Perguntão eu vou gravar. Do campo do perguntão. Né? Uhum. Então, também eu aproveito o Volney e também o Fabiano a falar um pouquinho da minha experiência como governança, tá? Onde é que eu fui estimulado na governança? Eu posso dizer que foi através da minha família, do meu pai, que diferente um pouco daquilo que o Volney conversou aqui da região, onde os empreendedores, os proprietários, eles ficam na função de super-homem, quase eternizado. É isso aí. Né? Perdão pela expressão, mas quase eternizado. O meu pai foi um experto. Em 1970, com 12 filhos, ele não tinha muita coisa, mas ele rateou aquilo que ele tinha. Ele fez doação com usufruto de tudo que ele tinha. Estabeleceu um sistema de governança documentado, que eu posso te dizer, com 12 filhos, 12 cunhada, alguns 12, né? Porque pode ter alguns que casaram 2 vezes, né? Netos e tal, se multiplica num horizonte de pessoas que 15, 20 anos depois de ter feito isso, se ele não tivesse feito isso, tinha dado um pandemônio para desenrolar todo o pouco patrimônio. Entendi. Então foi muito inteligente da parte dele. Se antecipou a fazer doação. Futuros desafios. Ele fez doação com usufruto, tá? Que vai? No decorrer da minha vida, eu entrei na Marco Polo, que eu fiquei lá 34 anos, ocupei várias funções, desde a supervisão até a direção de uma unidade no exterior. Eu acompanhei todo o processo que eu chamo de profissionalização da Marco Polo, onde os 4 acionistas lá nos anos 86... Tu viveu aquele momento exatamente. Ali que eles entraram na Bolsa, etc. Já estavam na Bolsa, mas a profissionalização efetiva da Marco Polo aconteceu nos anos 80, segundo aquilo que eu acompanhei, que é onde os fundadores, seu Paulo, seu Walter, seu Martins e seu Tessari, formaram a primeira diretoria executiva. E essa primeira diretoria executiva, que foi lá em 87, 88 por aí, foram nomeados 3 diretores. Um diretor-geral, um CEO naquele momento, diretor-geral, um diretor de operações e um diretor comercial. Foi a primeira diretoria executiva da Marco Polo, né, nos anos 87 e 88. E eles já estavam no conselho, ficaram mais afastados da operação da empresa. O primeiro diretor-geral, acho que é de conhecimento da comunidade aqui, foi o Carlinhos Zignani. O primeiro diretor-geral da Marco Polo, executivo, foi o Carlinhos Zignani. E o diretor industrial ou de operações, Moacir Moroni, e o diretor comercial e de toda a parte era o seu Carlos Casirac. Então, para mim, isso me estimulou esses diretores já profissionais, né? Executivos. Executivos. Não acionistas. Não acionistas. Porque eu fui estagiário da Marco Polo e tinha lá, né? Tinha o Walter... É verdade. Tá, entendi. Tá. Pode continuar. Então, essa estruturação da profissionalização da Marco Polo, com essas 3 diretorias executivas. Mais tarde veio um novo CEO contratado, que foi José Rubens, que veio
e assumiu como CEO por 15 anos. Certo? Então, isso levou que abriu espaço do crescimento da empresa. Tá? Eu lembro muito nos anos 89 e 90 que foi feito um processo que chamava redesenho do processo de negócios da empresa. E foi feito um plano de crescimento, um planejamento estratégico, que era duplicar a empresa em 5 anos. A empresa triplicou. E isso abriu espaço para novas diretorias. Certo? E ao final, em 2008, eu tive a oportunidade de ser um dos diretores. Certo? Então, em função da profissionalização da empresa, é que eu tive a oportunidade, claro, junto com a profissionalização da empresa, houve muitos movimentos, adequação do processo, redesenho de cargos. Toda essa experiência a questão sua, além de... do conhecimento aí, na busca junto à IBGC, teve na prática mesmo ali na Marco Polo, na teoria, injeção na veia ali. Na veia na Marco Polo. Claro que isso, quando foi 2020, antes de 2020, quando eu pensei em fazer o meu desapego, porque aí fazer um processo de sucessão é um desapego, né? Sim, isso vale por um dono de empresa e para um executivo. Eu pensei em fazer o meu desapego. E aí eu fiz numa escola de negócio lá no México que se chama EGADE, do Instituto Técnico de Monterrey. Eu fiz a minha certificação como conselheiro. Então, lá eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho a vivência com profissionais ou com pessoas do Cemex, que é a maior sementeira do mundo, a FEMSA, que é dona da Coca-Cola, e muitos outros. Sim. Há sintomas similares ao que tem aqui na região. Então, eu não caracterizo que aqui o apego é só do caxiense, tá? Eu digo que é um pouco um sintoma do empreendedor que se apega muito no seu negócio, tá? Então, eu fiz lá o EGAD. Junto com isso, aí vou voltar no perguntão, né? Me indicaram, não, para ser um bom conselheiro tem que saber perguntar. Seria bom que tu faça coaching. Aí eu me meti a fazer uma profissionalização, uma certificação de coaching e mentoring, que é você perguntar e não dar a resposta, né? Então, eu acabei fazendo isso. E depois, retornando aqui no Brasil, eu fiz o IBGC porque a certificação do México tem uma pequena diferença. Então, eu fui estimulado desde a família Marco Polo. Entendi. E que hoje... Desde hoje... a família lá com teu pai, lá em 1970. Isso. Né? E que eu Marco fui Polo. para este caminho, né, de ser um aprendiz de conselheiro, que é o que eu estou exercendo nos últimos 3 anos, em algumas empresas aqui da região, que eu brinco um pouquinho aqui, que aqui na região, e eu poderia dizer a vocês assim que eu foquei, eu te disse antes, pequenas e médias empresas. Porque na América Latina, 80% das empresas são pequenas e médias empresas, familiares em processo de intenção de se profissionalizar. Então, o que eu olhei? Não, esse é o filão que eu quero entrar. Só que nessas empresas familiares, em processo de intenção de se profissionalizar, para você ser conselheiro, primeiro tu tem que ajudar a montar o conselho, montar a mesa, montar a sala, comprar as cadeiras, para depois você ser conselheiro. Então essa é a minha vivência como conselheiro, como governança, como processo de profissionalização, e estou aprendendo, né? Lifelong learning, como se diz o caso, lifelong learning, né? E Paulo, nesse link com business, né? Porque eu, obviamente, já tinha ouvido falar de ti, a gente se conheceu nesse último ano, mas, não, na verdade, a gente já tinha se cruzado lá na Marco Polo, lá quando a gente teve estagiário, enfim, mas a gente ouvia falar muito dessa tua experiência global, né? E isso é também algo, né, seguindo aquela questão de nicho, que as empresas também estão buscando junto aos conselheiros, não? Na verdade, as empresas brasileiras, eu tive a oportunidade de estar fora do Brasil no total da minha carreira 18 anos. E as empresas brasileiras, e digo da região, têm um potencial enorme, mas elas precisam se abrir. Claro, o Brasil ainda é um país fechado, né? Já houve melhoras, mas ainda é um país fechado, tanto para a entrada como para a saída de empresa. Sim. Então,
Claro que a vivência internacional, né, eu acredito na diversidade do conhecimento das culturas, é um valor para os conselhos. E é o que eu trato de aportar esse valor para os conselhos, como eu disse, com conhecimento, experiências, vivências fora do contexto regional. Então, eu trago para dentro das salas de conselho tudo aquilo que eu vivenciei nas minhas experiências no exterior, experiências diversificadas. Eu esqueci de mencionar antes, quando eu estive no Brasil, num dos meus retornos, porque depois posso falar um pouco do que é expatriar-se e repatriar-se, que são processos complexos, eu atuei aqui como o diretor das unidades de negócio no exterior. Então, uma das minhas... Diretor de exportação? Não, das coligadas. Das coligadas. Então, uma das minhas funções era estar acompanhando as políticas corporativas e aquilo que se implementava nas unidades no exterior e participando dos conselhos, como membro dos conselhos. Guardião da governança, da cultura. Então, eu participei... Seja da Austrália, Não, eu fiquei mais na África, Argentina, né? A Argentina, que era sociedade com chilenos, na Colômbia, né, com sociedade com os colombianos, no México, com a sociedade com a Daimler, com Mercedes-Benz, e também no Egito, que era a sociedade lá com o Gabur. Então, eu participava desses conselhos, né, como representante da Marco Polo, numa função de conselheiro, avaliar as estratégias, avaliar o crescimento, avaliar os resultados das unidades no exterior, que era meu papel, fazer essa interlocução, além de processos, a interlocução matriz e coligadas. Perfeito. Não, entendi. Nessa mesma linha Volney, nessa mesma linha que o Paulo comenta de montar o conselho, pequenas e médias empresas, adorei isso, 80%, um Pareto aí, 80-20, né? E eles estão não só Brasil, mas América Latina também, né? Mas em que momento, então, na tua ótica, é estratégico para o empreendedor pensar em abrir um conselho consultivo? Olha, Fabiano e Paulo, eu fui aprendendo aí, os últimos 44 anos, empresa em fase de crescimento. Que eu, na época, escrevi um artigo sobre os 7 pecados aqui para o nosso Jornal Pioneiro, né? Se ela não se profissionalizar com a abertura desse conselho, esse olhar externo, ela quebra. Eu nunca esqueço aqui na nossa querida Câmara de Indústria e Comércio, um dos antigos donos do Lanifício Janela, seu Dovíglio Janela, aqui na SIC, numa reunião almoço, quando ele foi homenageado, ele disse o seguinte, e aí entra aquilo que o Paulo falou, pensar fora da caixa. Ele disse assim, um público muito grande lá na época, eu achava que era muito bom eu ficar só dentro da empresa. E o mundo em ebulição e eu lá dentro da empresa. Eu não profissionalizei a minha empresa. Então, no momento que a empresa está crescendo, Fabiano, e hoje o mundo globalizado, todas essas transformações, o comportamento do consumidor, a empresa começa a crescer, ela começa a entrar em novos nichos. Eu preciso do apoio de pessoas de fora para ter esse olhar de fora da caixa, né? E eu vou acrescentar uma frase aí, né? Eu gostei do Paulo aqui do Perguntão, né? Eu vou acrescentar uma frase que eu falo ela há quase uns 30 anos, que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. É verdade. Né? Eu acompanhei a implantação na época de longe do planejamento estratégico da Marco Polo, porque eu tinha familiares que trabalhavam dentro da empresa, né? E realmente a Marco Polo, Rondon, e que passaram por concordata na década de 80, passaram por concordata. E no momento que saíram da concordata, eu lembro que ambas começaram a investir muito em pessoas, né? E o Paulo comentou uma coisa muito importante. O olhar fora da caixa se chama a visão estratégica de longo prazo. Visão estratégica de longo prazo. Porque hoje eu estou vendendo um produto muito bom. Vou dar um exemplo. Meus colegas aqui, o pessoal que vai assistir depois. Eu trabalhei numa empresa, meu segundo empregador, família fora de série. Só não vou citar o nome da empresa, porque infelizmente ela fechou.
E quando eu estava saindo da empresa, o dono disse assim para mim, tu é muito crítico para ser empregado. E eu gostava de dar sugestões, isso lá pelo ano de 93. Diz, o teu futuro é ser professor, consultor, né? Professor eu virei na semana seguinte da saída dessa empresa, onde eu comecei a dar aula no Colégio do Carmo, né? Então, assim, se a empresa ela começa a crescer e ela não se profissionalizar, ela quebra. Então, o conselho, aí a gente vai dizer assim, tá, mas é a pequena empresa, por onde começar? Começa com o nome de um conselho consultivo ou com o nome de um conselho de família, né? Porque eu aprendi uma coisa, numa empresa que eu ajudei lá uns 20 anos atrás. Família de 4 italianos que moravam no mesmo prédio de 4 andares. Só que nunca teve prestação de conta. Nunca teve prestação de conta entre eles. E aí eu sugeri para eles abrir o conselho de família, com o nome de conselho de família no primeiro momento, para depois virar um conselho consultivo. E houve a primeira prestação de conta numa empresa com mais de 40 anos na época, né? Então, a empresa começa a crescer. Esses desafios no mundo globalizado, eu tenho que pensar num conselho, nem que seja na pequena empresa. Tu não precisa dar o nome do conselho. Eu gostaria de explorar um pouquinho sobre essa da pequena empresa, porque aqui em Caxias nós temos pequenas, mas muitas pequenas empresas, né? E então é possível também, o Paulo falou aqui, pequenas... Se tu falar em conselheiro, os nossos bons gringos aqui vão dizer, não tem dinheiro para pagar. Diz, não, eu vou ser um assessor. Eu, no mínimo, vou vir algumas horas aqui por mês, olhar os números, né? E aí entra uma coisa muito importante, Fabiano. Não é porque eu fiz formação de finanças e contabilidade. Um dos pontos, quando a gente vai pensar em abrir um conselho, as informações têm que estar 100% corretas. Uhum. Porque um dos grandes trabalhos que eu faço com os colegas contadores, advogados e administradores, primeira coisa, gente, isso aqui é a realidade da empresa? Não é bem assim, não. Para a gente ter um conselho, a gente precisa ter as informações corretas, não pode ter dúvida, né? Quando já é uma empresa maior, antes de abrir um conselho, passar por uma auditoria, fazer um pente fino, né? Então, a pequena eu não preciso, às vezes, dar o nome de conselheiro para assustar aquele pequeno empresário. Diz, olha, você é um assessor do senhor. Depois que o contador entregar o balancete, eu vou analisar, eu vou ver como é que está a sua estratégia. O senhor tem um planejamento estratégico? Nem sei o que é isso. Não, então vamos começar devagarinho, vamos criar. O senhor tem meta de compras? Não, eu compro no olhômetro. Não, vamos começar a criar as metas de compra, de venda, quanto que o senhor pode gastar. O senhor sabe quanto que eu lucro? Eu sei que sobra dinheiro na conta lá da pessoa jurídica, eu não sei quanto que eu lucro. A gente passa por isso. Mas é um empresário que ele é lucrativo, a maioria das vezes. O que a gente tem que fazer? Organiza as informações com ele e começa uma reunião mensal, bimestral, para ir aconselhando ele. Olha, comportamento do consumidor. Quantos anos o senhor ainda vai vender o seu produto? Essa pessoa que eu trabalhei, que infelizmente fechou a empresa, depois de quase 60 anos de mercado, né? Foi uma das coisas que eu questionei na minha saída em 94 dessa empresa, o que ele estava fazendo sobre a China, o efeito da China no negócio dele, porque ele era do ramo de confecção, né? Ele disse, não, nunca vai afetar meu negócio. Hoje em dia, Fabiano, as coisas mudam diariamente, o comportamento do consumidor. É só a gente falar com os filhos da gente, para ver como é que eles estão comprando, o que eles estão vendo, quais são os aplicativos que eles estão mexendo. Yeah. Então, se tu não pensar fora da caixa, como o Paulo falou, que é a estratégia pro longo prazo, quantos anos esse negócio dura ainda? Vou citar um caso fora de Caxias. Essa dá para citar porque o dono autorizou até o nome da empresa. Eu fui visitar em 2013 uma revenda da Mercedes-Benz em Anápolis. O filho do dono de uma das 3 famílias dessa revenda, Ana Diesel, em Anápolis, eu fui contratado só por 2 dias para olhar só a parte financeira da empresa. E aí, graças ao que a gente aprende aqui na nossa região, as empresas que a gente passou, né, eu escrevi numa folha só. Diz, olha, ou muda a gestão, se vocês não profissionalizarem a gestão, vocês vão quebrar entre 2 e 3 anos. Eles quebraram em 2 anos.
revenda, Foi mais rápido. Mercedes-Benz. Então, quando eu elenquei, pelo que eu fui aprendendo aqui na região e andando pelo Brasil, se o Paulo depois tiver algum item a mais para... as causas dos 30% e os 5% da terceira geração, que eu fui levantando, a primeira foi o fundador não preparou a sucessão, que às vezes a pessoa trabalha, se envolve, né? A segunda, os conflitos familiares, 70%, Fabiano e Paulo, das empresas familiares no Brasil desapareceram por brigas societárias. Terceiro, falta de interesse no negócio da família. Às vezes o herdeiro, que ainda não é um sucessor, vai para lá e ele não quer trabalhar, ele não quer cumprir horário. Né? Eu vou citar um bom exemplo da região, porque o dono é muito amigo meu até hoje, a Vidroforte. Quando o seu Carlos Rainer levou a filha dele para trabalhar, ele apresentou ela, diz, olha, a minha filha vai trabalhar aqui, ela vai cumprir horário, mas aqui ela não é minha filha, ela é uma funcionária da empresa. Nunca esqueço disso. Né? Retiradas excessivas de prolabore e distribuição de lucros. Empresa que não tem limitação de retirada de prolabore e distribuição de lucro, ela não forma capital de giro. Isso é uma das coisas mais importantes. 50% é dado do Sebrae, se eu não me engano. Em torno de 50% das empresas pequenas e médias quebram nos primeiros 4, 5 anos, porque elas não têm gestão de capital de giro. Claro, os caras tiram tudo, misturam o bolso da família, da empresa. Né? Um outro ponto muito importante, a gente já comentou, a falta de profissionalização. Então, ela começa a crescer, começa a expandir, mas ela não profissionaliza. Quer criar, às vezes, a área da controladoria, mas ele quer transformar o gerente administrativo financeiro em controller. Ele não vai ser nenhuma coisa e nem outra. Ele tem que ter uma estrutura. Né? E uma coisa muito importante que na governança, o Paulo, que fez formação de conselheiro, o Fabiano também, a tal da falta de prestação de contas, que é o accountability, um dos princípios. Né? E aí entra uma outra frase que eu aprendi com a vida também, né? Que confiar é bom, mas conferir é melhor ainda. Todo mundo tem que prestar conta. Onde alguém não presta conta ou começa a atrasar relatórios básicos aí, mensais, tem alguma coisa errada nos controles internos, que modernamente a gente dá o nome agora de compliance, que é a evolução dos controles internos. O Paulo que trabalhou dentro das empresas também, né? Volney, tem mais um item aí? É o último aqui. Tá, não ter uma regra clara para a entrada de herdeiros ou sucessores dentro da empresa. Tá. É isso aí. Perfeito. Olha só, Lírio Parisotto, né? Um mito aí, né? Começou na Moreira César. Esse cara aí, tá? Eu assisti uma palestra, uma ocasião dele na SIC, e ele fez uma palestra sobre fases de uma empresa. E eu peguei as lâminas lá e eu trabalho isso aqui comigo, com o meu time, tá? Mas ele citou 6 fases na ótica de Lírio Parisotto de uma empresa. E dessas 6 fases da empresa, eu gostaria de perguntar para os dois agora, claro. Né? Mas a pergunta era mais para ti antes, mas Sim. Paulo também pode responder, depois eu já tenho uma outra para o Paulo, que em que momento dessas fases o conselho pode iniciar a sua caminhada? Pode ser até como uma consultoria. Tu falaste assessoria, consultoria, né? Eu vejo até como consultoria, mas é a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Mas olha só, a fase da informação, segundo o Lírio Parisotto, é quando o cara está pensando o negócio, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, nada é garantido, mas o caminho pode ser um pouco mais seguro, né? Porque tu não botou dinheiro, o risco mais bem calculado. Eu estou resumindo aqui. A fase heróica de uma empresa, quando agora, sabendo das coisas, inclusive que nada é garantido, é hora de tirar as ideias do papel, né, e iniciar. Né? O filósofo chinês Confúcio dizia que o início do caminho é a metade do caminho. Bom, então iniciou. Tá? Confesso a vocês que essa fase heróica é muito do que eu estou vivendo hoje aqui na X-Play, né? E já iniciando a fase de crescimento. A fase de crescimento. Que essa fase de crescimento é uma fase bem bacana, já fiz isso no passado, mas tem bastante desorganização. Né? Na empresa, ela pode ser lenta ou acelerada. Cada toque no volante pode significar grandes guinadas. Ainda o risco não é tão grande. Fase da consolidação. Tá? Nela faça-se um balanço geral do negócio, priorizam-se investimentos, eliminam-se os produtos sem perspectivas de futuro. Aí depois ele cita fase da maturidade e fase do declínio. Nessas fases aqui, fase da informação, heróica, crescimento, consolidação, maturidade,
quais dessas fases, na tua ótica, que o conselho pode iniciar a sua caminhada naquela empresa? Eu acho que já na heróica, indo para a consolidação, se às vezes não tiver um apoio externo, o Paulo falou de forma muito apropriada, o pensar fora da caixa, saber perguntar. Essa fase, a segunda ali, entre a fase heróica e a consolidação... Não, fase heróica, fase do crescimento e fase da consolidação. Do crescimento para a consolidação é o momento, na tua ótica. Na minha humilde opinião, né? Porque, às vezes, como a gente nunca sabe tudo, né, Fabiano? Claro. E a gente sempre tem... Eu lembro Vou mandar para vocês dois aqui no WhatsApp. Isso, eu lembro de frases do seu Raul Rondon, né, que ele dizia assim, um dia numa palestra no UX, olha, eu procurei sempre me cercar de bons profissionais e pessoas de bem. O que eu não sabia, eu ia procurar. Então, essa fase heróica e a consolidação, o apoio externo, pensar de fora da caixa, essa visão de longo prazo, olhando tendências de mercado, o conselho ele é estratégico. Ele é estratégico. Tá bem. Paulo, eu queria explorar um pouco mais essa questão de a tua experiência internacional, Paulo, junto aos conselhos, né? Em sua experiência na nossa querida Marco Polo, que todo caxiense se sente dono dela, apesar de ter sido estagiário com muito orgulho lá, lhe credenciou a dominar diversos ecossistemas. O Paulo é um cara que domina a indústria metal mecânica, né? Que aqui nós somos muito bons em Caxias. Segundo polo do Brasil. O segundo polo da América Latina. Acho até que a gente já passou São Bernardo aí, com os fechamentos aí de Ford, não sei o quê, mas enfim, vamos manter o segundo aqui com o Volney, né? Aí tem um ecossistema gigante da indústria automotiva, que tu tem, a Marco Polo tá nessa indústria, né? Randon também, mas eu acho que até por conta dos ônibus, enfim. E tudo isso que tu tem aqui, Serra Gaúcha e Mundo. Faz um compilado disso, bota aqui num liquidificador aqui, fala de indústria metalmecânica, é a experiência tua, automotiva, Serra Gaúcha e Mundo, cara. Um cara que saiu lá de Santa Catarina. Anitta Garibaldi. De Anitta Garibaldi. A capital do mundo. Nova York é a segunda agora. Não, ela é a segunda. Anitta Garibaldi. Para não tirar o título de Nova York, tá? Não tirar o Nova York. Nova York é a primeira. Claro, é a segunda. Calma. Esses caras, nessa ordem. Não são tão prepotentes falando da Marco Polo, né? A Marco Polo, eu sou agradecidíssimo a Marco Polo pelas oportunidades, né? Quando o Volney falou de desenvolvimento de pessoas, eu diria assim, eu não conheci outras empresas, porque a minha empresa principal foi a Marco Polo. Ela investiu muito nos profissionais em desenvolvimento. Então, vários desenvolvimentos que eu fiz, oportunidades que eu tive dentro da Marco Polo, além daquilo que foi a minha parte, a empresa oportunizou esse desenvolvimento, né, de formações. Nossa, a Marco Polo investiu muito, a quem soube aproveitar, tá? Então, sou agradecido a Marco Polo. Também eu quero fazer muito importante a gente ser grato, né, por onde a gente quero passou. fazer menção assim, nada a gente faz sozinho, tá? Eu tive vários mentores e é uma das coisas que eu utilizo bastante a linguagem do mentor, da mentoria, porque o mentor é o cara que compartilha o conhecimento, tá? Às vezes sem nenhum interesse. Esse é o mentor. Eu tive vários mentores. Claro que para você conquistar a confiança do mentor, você tem que escutar, né? Então eu tive vários mentores, sou muito agradecido a pessoas que me oportunizaram a fazer a carreira que eu fiz. Uma é a Marco Polo e outras são profissionais dentro da Marco Polo. Mas falando especificamente do segmento, Fabiano, na interface com a Marco Polo está no metal mecânico, mas ela está no automotivo ao mesmo tempo, porque você tem interfaces diretas com fabricantes automotivos de veículos comerciais, não de veículos de passeio. Veículos comerciais, caminhões e ônibus, porque todos os fabricantes de ônibus, de chassi, são fabricantes de caminhões. Então, eu tive uma interface grande na Mercedes, na Scania, na Volvo, todos os fabricantes de chassi que compõem o ônibus. A Marco Polo faz a carroceria. Então, essa diversidade, né, de interfaces que era necessária para o desenvolvimento do negócio, tanto a nível Brasil como no exterior, me deu várias oportunidades. Conhecimento de empresas muito institucionalizadas, porque uma Volvo, uma Scania, uma Mercedes são totalmente institucionalizadas, não existe um dono,
Não existe um dono da Mercedes, não existe um dono da Volvo, né? É diferente da visão que nós temos localmente de que a Marco Polo dos Bellini, né? Um dia ela vai ser a Marco Polo institucionalizada, que já é a Randon, dos Randon, né? Então, hoje, na minha experiência que eu tive a interface fora do Brasil, né? Com o setor automotivo, metal mecânico pela Marco Polo. Falando de mundo, né? Falando um pouquinho assim de mundo, eu tive uma incursão inicial minha carreira internacional, que foi no Kuwait. Eu fui acompanhar a entrega de 500 ônibus para o Kuwait em 1993. Isso foi o que me abriu a oportunidade de conhecer o mercado exterior. Eu falei aqui para o Volney antes que eu acho que eu fui inconsequente naquele momento, porque eu tinha 25 anos e me disseram, você vai para o Kuwait? Eu disse, eu vou. Mas eu pensei que o Kuwait era depois do Joá, tá? Não achava que o Kuwait... É verdade, eu não tinha ideia. A Serra logo do ali. Tambu ali. Logo então, ali. eu tive que enfrentar uma diversidade enorme. Cultural. Cultural. Meu Deus. Enorme, uma diversidade Só cultural. imagino. Então, depois eu acabei indo para Portugal, acabei indo para o México e depois voltando para o Brasil. Em 99, eu voltei para o México e morei lá 7 anos, 8 anos. Depois voltei para o Brasil e fui para o exterior outra vez. Então, quando eu falo da questão, quando fala de mundo, eu tive essas oportunidades ocupando o papel dentro da empresa. E quando eu olho para a região aqui, e foi uma das opções que eu fiz de vida, no meu mapa de vida, que eu vou falar de planejamento, eu fiz um planejamento de vida em 2001 e eu executei ele, que foi o motivo que eu me desvinculei da Marco Polo, foi dentro do meu planejamento de vida, que era aos 55 anos eu ia fazer outra coisa, que é o que eu estou fazendo hoje, graças a Deus. Então, a visão de Caxias, da região, eu conheci muitos lugares e eu posso dizer assim, eu me apropriei de Caxias porque, não vou falar de Caxias, eu vou tirar aqui porque eu estou cometendo um equívoco. Falando da Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, é isso aí. Tá? Eu vou falar da Serra Gaúcha como o local que eu decidi por vida, aonde é o meu futuro de vida, até que Deus o queira. Por quê? Porque eu conheci muitos lugares, muita gente me disseram muitas vezes assim, quando fala de muito, por que tu não ficou fora do Brasil? O que tu tá fazendo aqui? Né? As críticas que a gente escuta do país, do local. Direi assim, não existe lugar melhor ou pior. Existe o lugar aquele que você tem maior identidade. E hoje a minha identidade e a minha visão de oportunidade está aqui. Sim. Nós temos indústria. Muito bacana ouvir isso. Nós temos indústria. Muito bacana ouvir isso. Nós temos uma região fértil. Nós temos água. Nós temos um ar limpo. Certo? Nós temos um ar limpo. Não tem guerra aqui, não tem conflito. catástrofes, não tem catástrofes, exceto aí uma chuvarada que deu, mas não é uma grande catástrofe. Então, assim, a região sul do Brasil, e especialmente a região da Serra, porque eu tinha meus vínculos aqui, é onde eu decidi ser um caxiense. Muito bom. E aqui fazer o melhor que eu possa fazer para contribuir, né, de uma forma como propósito, que é o que eu faço hoje, aquilo que a vida me proporcionou. Muito né? bom. Muito agradecido bom. a Aqui trajetória dois brothers de fora que têm o coração em Caxias são caxienses, né? Tem que ser reconhecido aí pela Câmara de Vereadores. Vou naturalizado. Naturalizado, né? Gente, olha só, 50 minutos já se passaram, 54 minutos, nós temos que se encaminhar aqui por uma finaleira, né? Para uns dizeres finais aqui de ambos. Volney, não vou fazer pergunta na última, eu vou deixar tu discorrer aí uns 3 minutinhos. Tranquilo. O Paulo também, né? Como bons conselheiros vieram aí, ó, preparados, né? Com seus materiais. Parabéns, é isso mesmo, né? Um conselheiro tem que estar preparado. Então, tens 3 minutos aí para além de mandar um abraço para tua linda São Chico, né? Sim, Fala aí do nosso conselho. Te vende, porque aqui é X-Play Business, ó. É o nosso ponto de negócios. Primeiro, a gratidão ao Fabiano aí, a X-Play Business. Quem está assistindo futuramente o nosso podcast, dizer que isso aqui é um verdadeiro hub de inovação. Quem não está aqui, venham para cá, né? Foi muito bom conhecer o Paulo. O Fabiano a gente já se conhece há muitos anos, né? E eu não posso deixar de falar sobre uma coisa importante na vida da gente, além da formação, que é a gratidão. A gratidão, primeiro,
a um pai que sai do Joá em 73, né? Em cima de um caminhão, a mudança em cima de um caminhão. A minha mãe grávida da segunda irmã. E se estabelece no bairro Rio Branco e trabalha de torneiro mecânico. E na 5ª série eu aprendo trigonometria com ele. Formação Senai. Então, olha a importância da formação, né? Claro, a gratidão à família da gente, né, Fabiana? Gratidão à família. Não posso deixar de dizer a gratidão à família Cassina, meu primeiro empregador. Queridos Cassina. Flávio Cassina, Rui. Casa das Armas. Formação do Rui Cassina, Fundação Getúlio Vargas. Não sabia. Sim, tio. sim. Um dos primeiros diretores da Codec, o Raul Cassino. É minha segunda família aqui em Caxias. Eu virei um pouco italiano graças a essa família, que me acolheram com 16 anos de idade. Comecei como vendedor nessa empresa e 10 anos depois eu saio como contador das 3 empresas. Então eu sou muito grato a essa família, a minha família, e grato aqui à X-Play. E dizer que quem estiver assistindo tem que conhecer mais o trabalho que a X-Play está fazendo aqui na região, um verdadeiro hub de inovação. E eu tenho ainda algumas horas, porque graças ao bom pai, eu tenho uma criança autista em casa lá, que eu estou escrevendo um livro sobre ele, para poder ajudar outros pais, né? Então eu preciso trabalhar mais. Tu tem um trabalho também beneficente, Sim, muito importante, sim. né? Desde a fundação. A família Vergani, a família X-Play, eu tenho um menino especial, né? Gostaria que tu citasse isso. Eu tenho uma filha do primeiro casamento, que é a Marina, que ela perdeu parte da audição depois de nascer. Ela tem perda severa. E aí entra o que nós estávamos falando do coach antes, né? Eu fiz formação de coach também em São Paulo, em 2017. E ela pequenininha, ela dizia assim, pai, eu quero ser rica e famosa. Eu disse, para te ser rica e famosa, tu tem que estudar bastante, trabalhar bastante, ser uma pessoa do bem e namorar pouco. Né? Como um bom pai, né? E aí ela participou da primeira seleção brasileira de surdos aqui em Caxias, de basquete, ela participou. Aí ela foi dar entrevista, foi nos colégios onde estudou, e disse, tu já ficou famosa. Agora, para ficar rica, tu tem que continuar se qualificando. E o Christian, que é uma mistura boa, sangue gaúcho, com uma moça de Pernambuco. Nossa. E aí ele nasce autista, né? Mas graças a Deus o grau dele é leve, né? Dotado de super habilidades. Então a gente está aprendendo com ele. Eu estou escrevendo um livro sobre como lidar com o autista, né? São presentes de Deus. Quem tem mas o teu trabalho voluntário também como sim, conselheiro? Sim, na Criança Feliz, desde a fundação, 30 anos. 30 anos. Eu ajudei a rascunhar o estatuto, quando o pessoal antes de abrir, e estou desde a fundação, junto com pessoas maravilhosas lá. A minha esposa está vice-presidente da PAI, então eu orbito lá, eu sou um apaiano, né? E vejo uma estruturação na PAI organizacional muito bacana, né? Estou citando a PAI aqui, mas as instituições, de um modo geral, também precisam de conselho e, quiçá, né, nós aqui seguir exemplos como o seu, de também fazer o seu trabalho voluntário. Parabéns. O Flávio Cassina, lá por 80 e alguma coisa, foi presidente da PAI. Verdade. E aí, verdade. Eu aprendi com ele lá, com 16, 17 anos, às vezes ele chegava e dizia assim, gurizada, eu preciso aí de tanto aqui para a gente ajudar a PAI. E eu comecei a aprender sobre caridade e desprendimento e a gente ajudar o próximo, né? Lá por 82. Legal. E ele dizendo assim, olha, Legal. Tu tem que estudar, rapaz. Volney, foi um privilégio tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado. Né? A gente realmente se cruzou bastante aí nos últimos 10 anos. Inclusive na Feira da Maesa agora. E a minha caminhada de domingo, inclusive eu organizando o nosso encontro hoje aqui gravando numa terça-feira, eu no domingo enchendo o saco dos dois aí, de repente eu chego na Maesa para olhar, tá ali o Volney sentado, eu mandando mensagem para ele, fazia 5, 10 minutos, ele lá com a sua esposa, empreendedora do Nordeste, que faz um rocambole de goiaba maravilhoso. O bolo de rolo. Bolo de rolo. Tá bem. Nosso rocambole é parecido, né? Eu não quis falar antes, né? Mas eu tô aprendendo com ela a vender aqui em Caxias do Sul. Eu uso uma frase, né?
Ninguém precisa mais ir para o Nordeste para comer bolo de rolo e cuscuz recheado, né? É só contatar o Volney e a Joana. Tá bem, muito obrigado, né? Paulo Andrade, e aí? O que nós vamos falar agora nos minutos finais? Estou aqui contigo, tá? O microfone é seu aí. O microfone é meu. Bom, Fabiano, obrigado aí pela oportunidade. Parabéns aí pelas tuas iniciativas, teu negócio criativo. Obrigado. Muito criativo e parabéns. Precisamos, né, de ter pessoas como vocês que empreendem e têm a coragem de empreender. Porque quem vem do mundo executivo muitas vezes não tem a coragem de empreender, tá? Dito o meu caso. Tu faz várias coisas, mas o empreendedor, ele tem no sangue. Parabéns pela essa iniciativa tua de ter esse espaço, de ter esse tipo de comunicação, oportunizar a nós estar aqui expondo a nossa experiência, a nossa vivência, tá? Não nosso conhecimento. Então, muito obrigado. Eu já citei, naturalmente, eu sou muito grato à empresa que eu atuei, né? As pessoas que confiaram no meu trabalho, né? Sou muito grato a isso. As pessoas que hoje acreditam no meu trabalho, nas empresas que eu estou atuando como conselheiro, né? Alguns casos aí que eu estou atuando, né? É um trabalho de confiança, certo? Acima de ser uma necessidade e ter um momento certo de fazer um conselho, para você atuar como conselheiro tem que ser muito confiança. Isso foi o que eu prezei na minha atividade profissional. Eu também queria dizer que neste momento de vida eu estou aposentado, mas não desocupado, e o meu propósito maior é poder contribuir como propósito muito mais do que ganhar. Não que eu tenha dinheiro suficiente, mas o meu propósito é contribuir. E nesse sentido eu tenho feito um trabalho voluntário como mentor e coach de jovens aqui em Caxias. Parabéns. E eu entrei num instituto em São Paulo, quando eu fiz o IBGC, que chama Instituto Semear, que você faz virtual com jovens universitários em plano de desenvolvimento de decisão de carreira. Acabei de fazer uma mentoria ontem à noite. Paulo, parabéns, eu não sabia disso, parabéns. Acabei tendo outros jovens aqui, por indicação, aqui em Caxias faço voluntariado, porque acho que são ciclos de vida que você tem que contribuir. E dentro desse propósito, é o propósito que eu estou me manifestando a ajudar o MOB, né, no processo, né, puramente com o interesse de contribuir pelo agradecimento, né, à vida, às oportunidades que eu tive, e naturalmente a cidade, né, a região, né. Então, eu acredito muito nisso, sempre acreditei. Claro que fazer negócios, ganhar dinheiro é importante, mas você alimentar a corrente do bem retroalimentar, né? pelo correto é o melhor caminho. É verdade. Tá? Então eu finalizo dizendo dessa forma que a corrente do bem, e você está fazendo bem. Muito bem. Está fazendo muito bem. Eu cito um exemplo que eu tive na vida. Eu sou um esportista meio frustrado, né? Mas eu faço esporte continuamente. Eu tive um evento que eu quebrei no meio do caminho numa distância muito longa. E num local muito deserto, lá no México. Né? Eu fazia pedaladas longas e quebrei no meio do caminho. E aí, do nada, apareceu uma caminhoneta. E parou. O cara pediu, o que aconteceu? Não, aí em espanhol dizia, rompi la llanta, não? Ele disse, súbete, te vou levar. Me vai levar aonde? Não? Te vou levar a sua casa. Como? Nossa, um anjo da guarda. Embarquei, me levou, né? Nossa. Me levou, e no caminho ele ia brincando assim, como me vas a pagar? Com dinheiro? Não? Eu disse, com dinheiro, não? E foi. Me levou, me deixou em casa. Eu disse, não, me deixa aqui na entrada. Não, me levou e deixou no casa. Ele me disse assim, ¿te acuerdas? Estou alimentando a corrente del bien. Tu tendrás a oportunidade de pagar-me. Ok, tá bem. Passa 30, 60 dias, eu estou lá num outro local, eu de carro, passo um desgraçado como eu na mesma condição. Com uma bicicleta quebrada no mesmo. Fez o mesmo.
como tu não pode fazer. Que bacana, cara, que Então, bacana. Olha aqui, Eu ó. espero que tu tenha essas oportunidades de alimentar essa corrente do bem e nós poder contribuir nesse sentido. Certeza. Obrigado aí, Fabiano, obrigado, Volney, de poder Prazer de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Segundo um conselheiro aí chamado Paulo Andrade de Jesus, ele diz a filosofia: gerar impacto ético, sustentável e duradouro. É com essa frase, então, que a gente vai terminar aqui o nosso X-Play Business. Hoje, com esses dois craques, aprendi muito, Volney, né? Que baita história. Paulo também, experiência de vida. Não posso deixar de citar aqui os nossos patrocinadores. O Magnani, que acreditou em nós, está aqui toda essa parte de iluminação. O Paulo e o Carlos estavam aí na Mercopar, ó, trabalhando até às 10 da noite. Vocês são exemplos, né? O querido amigo Tonieto da Rodoil também aqui, um brotherzaço que confia no nosso trabalho. A Sicredi, com o Solon, também feríssima. Todos eles estavam lá pela Mercopar. E hoje com 3 novos patrocinadores, eu que sou um brincalhão. Fica aí a Marco Polo do nosso amigo Rubem Bisi, por conta do Paulo, né? Então é nosso patrocinador oficial agora, tô brincando. Há também a Randon, que... Não, a Randon vou eu citar, então. Sim. O BIS é institucional, ele pode deliberar o orçamento. Eu tá. já não posso mais. O Daniel Randon, meu querido, então foi citado aqui a Randon. Sim. Mas hoje, um palestrante ilustre, e aí eu me despeço. Casa das Armas, por Flávio. conta da família Cassina, em especial ao irmão Flávio, já por conta de Volney Castilhos. Um forte abraço, até o nosso próximo X-Play Business. Fui!